Olá, galera, nota 10. Hoje a nossa aula é sobre a genética da herança sexual. Os cromossomos dos seres vivos são classificados em autossômicos e sexuais, e estes são responsáveis pela determinação do sexo em diversas espécies. Esses cromossomos sexuais, que determinam o sexo em vários seres vivos, incluindo na espécie humana, são também chamados de cromossomos heterossexuais ou alossomos. O sistema na espécie humana, em outros mamíferos, ele é chamado de XY, onde a fêmea possui um par de cromossomos homólogos, XX, e o macho, um cromossomo igual da fêmea, X, e o outro Y. Já na barata, no besouro, no gafanhoto, por exemplo, o sistema é X0. Os machos têm apenas um cromossomo X e as fêmeas dois cromossomos. Assim, o macho é X0 e a fêmea XX. Na borboleta, em alguns peixes, em alguns pássaros, o sistema é ZW. O macho é que possui o par de cromossomos iguais, ZZ, e homólogos, e a fêmea possui cromossomos sexuais diferentes, ZW. Já no galo, os machos são ZZ e as fêmeas apresentam apenas um cromossomo Z. E esse zero está relacionado com a ausência do cromossomo W. Então, resumindo, gente, o sexo homogamético e heterogamético em relação a esses sistemas mais conhecidos. Na espécie humana, o sistema é XY. Então, percebam que a fêmea é chamada de homogamética porque ela tem os cromossomos sexuais iguais. Já o homem é chamado de heterogamético porque ele tem os cromossomos sexuais diferentes. Já no sistema ZW, o macho é que é homogamético, porque os gametas são iguais, os cromossomos sexuais presentes nos gametas vão ser iguais, e a fêmea é que é o sexo heterogamético, a fêmea é que apresenta os cromossomos diferentes. Qual a conclusão que a gente chega? Que no caso da espécie humana, que é o sistema XY, é o macho que determina se vai nascer um menino ou uma menina, porque é ele que produz os gametas diferentes. Então, esse hétero é de diferente. Então, é ele que vai produzir os gametas diferentes. Na mulher, sempre os gametas, no caso o óvulo ou ovócito secundário, vai ter apenas o cromossomo X. Então, eles vão ser sempre iguais. Porém, o curioso é na determinação do sexo nas abelhas. As abelhas apresentam uma determinação do sexo diferente, elas não têm cromossomos sexuais, o que determina se vai nascer o macho, que é o zangão, ou as fêmeas, que serão as rainhas ou operárias, é o número de cromossomos, é a ploidia, e não o tipo de cromossomo sexual. As fêmeas são sempre diploides, 2N, e o zangão é haploide, N, já que ele se desenvolve de um óvulo não fecundado. Aqui, dando ênfase aos tipos de cromossomos na espécie humana, os cromossomos, então, sexuais, a gente já viu, é X e o Y, eles têm uma parte que é uma parte chamada de homóloga, que é uma parte correspondente do cromossomo X e o Y. Essa parte correspondente, os genes que estão localizados nessa parte vão determinar heranças parcialmente ligadas ao sexo. O que isso significa dizer? Que se o gene está localizado nessa região homóloga, ele vai se manifestar da mesma forma, tanto em homens quanto em mulheres. Porém, se o gene estiver localizado nessa região aqui em vermelho, chamada de região não homóloga, perceba que essa região não homóloga não tem correspondência no cromossomo Y, porque o cromossomo Y é um pouco menor do que o X. Então, os genes que estão localizados nessa região chamada de não homóloga vão ser genes de heranças ligadas ao sexo e essas heranças vão se manifestar diferente em homens e em mulheres. E para finalizar, existe uma região que é restrita ao cromossomo Y, e esses genes são chamados de genes de herança restrita ao sexo. Mais precisamente, se um gene está localizado nessa região restrita ao Y, ele vai aparecer, a anomalia ou a característica vai aparecer apenas nos homens, porque só eles apresentam essa região restrita, então, ao cromossomo Y. Então, repetindo, isso que é muito importante o entendimento. Existem, então, 3 tipos de heranças ligadas aos cromossomos sexuais. A herança ligada ao sexo,
É uma herança onde o caráter é determinado por genes presentes nos cromossomos sexuais, mais precisamente na região chamada de não homóloga. A herança restrita ao sexo, que ocorre nos genes que estão localizados no cromossomo Y, ou seja, é restrita ao sexo masculino. E a herança parcialmente ligada ao sexo, que é condicionada por genes presentes na parte comum, chamada de homóloga, de X e Y. A herança parcialmente ligada ao sexo, ela não apresenta diferenças em homens e em mulheres. Agora vamos dar ênfase a um assunto mais importante dessas heranças, que é a herança ligada ao X, mais precisamente também chamada de herança ligada ao sexo, onde a gente tem dois exemplos mais conhecidos, o daltonismo e a hemofilia. Daltonismo é uma condição hereditária que dificulta o indivíduo a distinguir certas cores, principalmente o verde e o vermelho. Ela é determinada por um gene recessivo, representado pela letra Dzinha, D minúscula, localizada naquela região não homóloga do cromossomo X. Esse esquema aqui, gente, tem vários livros de biologia, é um sistema, então, para determinação se a pessoa é daltônica ou não, porque o daltônico, nesse caso, e o daltonismo mais comum, é a dificuldade de distinguir o verde e o vermelho, ele não conseguiria identificar esses números aqui presentes. No caso, se você não é daltônico, você consegue distinguir o número 74 e o número 15, mas o daltônico não conseguiria distinguir. Aqui eu adoro esse meme que fala sobre os Power Rangers e como os daltônicos enxergariam os Power Rangers. Bom, aqui seria uma pessoa de visão normal, enxergando então todas as cores dos Power Rangers, o vermelho, o amarelo, o verde, o rosa, o azul e o preto. E aqui os diferentes tipos de daltonismo. E vejam que não existe só o daltonismo que não consegue distinguir o verde do vermelho, existem outros. Aqui, nesse primeiro, é o tipo de daltonismo. Olha como que o daltônico, que tem dificuldade em enxergar a cor vermelha, como ficariam as cores dos Power Rangers. Já o daltônico, que não consegue distinguir a cor verde, os Power Rangers ficariam dessa cor. E aquele que tem a deficiência na cor azul e amarela, os Power Rangers ficariam dessa cor, totalmente diferente, né, gente? Outra coisa interessante é o Leonardo, camaleão. Não sei se vocês já viram essa tirinha, essa tirinha ela aparece, né, em alguns jornais. E o Leonardo, o camaleão daltônico, ele tem um certo problema, né? Porque o camaleão, se ele se camufla de acordo com o ambiente, o camaleão daltônico não seria, né, muito interessante, coitado, né, a sua camuflagem não seria muito eficiente. E aqui o jogo Uno, que vários de vocês já jogaram ou conhecem, para o daltônico não dá para jogar o jogo Uno, porque o Uno é um jogo que está relacionado com as cores. Então, no caso do daltônico, deveria estar escrito o nome das cores nas cartas do Uno, porque senão não dá para ele jogar. Certinho, gente? Agora, a hemofilia, também uma herança ligada ao sexo, onde o gene também é recessivo, localizado na região não homóloga do cromossomo X, e uma pessoa hemofílica, ela tem dificuldades no processo de coagulação do sangue. Na hemofilia, a formação do coágulo é muito lenta, devido à protrombina ser produzida de forma irregular, normalmente reduzida. O colágeno é friável, ocorre um sangramento excessivo e tem muita dificuldade as pessoas hemofílicas no processo, então, de cicatrização. Qual é a genética da hemofilia? Esse quadro aqui resume bem. Um homem, para ser hemofílico, ele precisa de quais situações? Então, um homem normal, ele é XHY. O homem hemofílico é XHY. Já a mulher, ela pode ser normal homozigota, XH, ou normal heterozigota, chamada também de mulher portadora do gene. A mulher XH, ela não tem problema nenhum de coagulação, mas ela tem o gene e pode passar para os seus filhos o gene da hemofilia. E uma mulher hemofílica, que é muito difícil a sua ocorrência, ela é XH. Bom, gente,
Por enquanto, são essas as informações. A gente volta na próxima aula falando ainda mais sobre herança sexual. Um beijo e até a próxima!